Olá, meu nome é professora Fátima Santoro, estamos tratando aqui de locação imobiliária. No primeiro bloco, falamos sobre os 3 tipos de locação prestigiados na Lei 8245, a locação residencial, não residencial, de temporada. Pontuei alguns artigos, recomendando a vocês a leitura desses artigos, num olhar muito prático, imaginando cláusulas do contrato de locação. Então, é importante que no contrato de locação tenhamos ali cláusulas específicas de proteção para ambos os lados, locador, locatário. Nesse momento, quero falar dos procedimentos, que estão ali previstos na lei do inquilinato. Ação de despejo, que está lá no artigos 59 ao 66. Ação de consignação de aluguel e acessório da locação, está lá no único artigo 67. A ação revisional de aluguel, do artigo 68 ao 70. E a ação renovatória, 71 ao 75. Pontos primordiais para a gente relembrar, bem práticos. Vou preparar uma ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sim, porque no artigo 62, desde o nascedouro da lei, lá em 91, traz essa possibilidade de cumular os pedidos. A ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos da locação. Com a alteração da lei em 2009, com a lei 2112, o fiador pode ser réu nessa ação, logicamente, não ser despejado, mas eu posso entrar com uma ação cumulada com cobrança, tendo no polo passivo o locatário, caso não purgue a mora, vai ser despejado. E o fiador, como garantidor, ele será responsável, também solidário, por aquele pagamento. Hoje, a ação de despejo por falta de pagamento, na inicial, nós temos que apresentar, além dos fatos e fundamentos, a planilha de débito. E aí chama a atenção de vocês para a elaboração dessa planilha, respeitando, gente, que é muito comum a gente ver que não se respeita, o exercício. Eu não posso cobrar aluguel antecipado, Como já falei, a única exceção é na temporada. Então, num despejo por falta de pagamento residencial, não residencial, eu não posso cobrar antecipado. Então, eu vou fazer a minha planilha. O locatário está devendo dezembro, vence o aluguel dia 30. Eu vou cobrar na minha planilha o aluguel e os encargos daquele exercício de dezembro. O condomínio é muito comum, Fátima, vencer no dia 10. O locatário reembolsa o locador. Ele não adianta o locador. Quem tem a responsabilidade direta por esses encargos é o locador. E ele vai cobrar do locatário, na data do vencimento estabelecido no contrato, o aluguel e os encargos da locação. Então, essa planilha, o correto é juntar a planilha em anexo com a exordial, com a inicial, os comprovantes pertinentes a condomínio, ao IPTU, se tiver naquele mês o seguro complementar, taxa de incêndio, tudo de forma discriminada. O locatário terá o prazo para purgar a mora, e ali ele vai restabelecer aquela locação. Então, na locação, despejo, falta de pagamento, quero pontuar isso para vocês. Um dado muito interessante está no artigo 59, no novo inciso, que é do despejo liminar. Por quê? O que eu quero chamar a atenção? Porque se o contrato tiver desprovido de quaisquer das garantias locatícias, o locador terá direito ao despejo liminar, na ação de despejo por falta de pagamento, não tendo nenhuma das garantias no contrato, ele poderá pedir o despejo liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária. Nesse caso, está lá no inciso 9, do artigo 59. Então, chama a atenção de vocês. Porém, se aquele contrato
tem algum tipo, está prestigiado com qualquer tipo de modalidade de garantia, ele não terá a benesse desta possibilidade do despejo liminar. Então, acho muito interessante a gente pontuar essa questão. Ação de consignação. O artigo 67, ele estabelece muito bem o prazo de distribuir a ação, após a distribuição, já ter guia de pagamento e ali discutir, geralmente se entra o locatário, um exemplo, discutindo não concordar com uma multa estabelecida, com uma cobrança de um aluguel fora da data estabelecida no contrato, que sabemos desde lá o Plano Real, desde julho de 94, todos os contratos de locação no Brasil só podem ser reajustados uma vez ao ano. Então vamos imaginar que o locador, sem fazer aditamento, faz um aumento. Ele vai e entra com a consignação. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para a consignação bancária, que está no artigo 539 do Código de Processo Civil. Sim, o locatário poderá, não querendo entrar com ação de despejo, ele pode ir no banco oficial, vamos imaginar, Banco do Brasil, pedir uma guia. Algumas têm até uma tarja escrito no artigo 539 do Código de Processo Civil, e ali fazer o depósito ali da quantia que ele entende que é devida. Deposita o aluguel com os encargos pertinentes, notifica o locatário, o locador, e diga, olha, depositei no Banco do Brasil, na agência tal, valor de X, pertinente ao aluguel de tanto, condomínio de tanto, IPTU de tanto, por não concordar com o valor cobrado na data tal, pertinente ao mês tal, uma vez que, através da cláusula 5ª, por exemplo, do contrato de locação, o meu reajuste só será em setembro, nós estamos em abril, com índice IGPM. Então, o senhor terá 10 dias, senhor locador, para apresentar recusa. Caso contrário, é dado como aceito aquele depósito. O locador poderá apresentar recusa. Ao receber a recusa, né, o locatário ele terá 30 dias para entrar com a ação, aí sim, judicial. Se ele entra até 30 dias, ele tem direito a pedir ao juiz, já na inicial, que converta aquele depósito extrajudicial em judicial. E vai discutir o mérito. Passou dos 30 dias, não perdeu esse direito. Ele só terá que fazer todo o rito que está no artigo 67 das guias e discutir o mérito e levantar aquela quantia que está lá no banco, né, de forma extrajudicial. Então, é uma forma interessante que eu posso utilizar para várias situações, né, a consignação bancária. Ação revisional de aluguel, está lá no artigo 68 ao 70, uma grande novidade que ocorreu com a Lei 12.112, na alteração da Lei do Inquilinato, que é o rito da ação de revisão de aluguel. Hoje, vamos botar como hipótese que pode ser autor tanto o locador como o locatário, o locador para pedir a majoração ou o locatário para pedir a redução, né? Ao distribuir essa ação revisional, o locatário terá que ficar atento a este rito. Por quê? Antigamente, antes da Lei 12.112, o locatário era citado e na audiência de instrução e julgamento ele teria que apresentar a peça de contestação, mais as provas a serem produzidas. Hoje não. Hoje ele vai receber a visita do oficial de justiça, que seja, e lá ele vai ter que apresentar na audiência de conciliação esta peça de contestação e produzir suas provas. E nesta audiência de conciliação, não havendo conciliação, o juiz já poderá ali determinar prova pericial, já designar perito, indicar prazo para quesitos, entrega de laudo pericial e aí sim estabelecendo data para audiência de instrução e julgamento. Veja que isso foi em 2009, mas até hoje muitos colegas esquecem dessa questão, dessa mudança de rito. Na revisional, eu posso pedir o aluguel provisório, né? Tanto o locador como o locatário, que não pode ser maior do que, vai ser definido de 80% do valor do pedido. Tá? Isso é um direito de ambos de poderem pedir essa
esse aluguel provisório. Foi uma grande notícia que veio com a lei já em 91, com a possibilidade do aluguel provisório. E a ação renovatória? A ação renovatória, né, quem é o autor? O autor é o locatário, para contratos de 5 anos, ou como estabeleci para vocês, relembrei para vocês, né, lá no primeiro bloco, a soma dos contratos ininterruptos, somando 5 anos, dará direito a essa ação renovatória. Então, é muito importante que a inicial desta ação, olhe o locatário observar o que está estabelecido em 2 artigos, chama a atenção de vocês. O artigo 51, que é o primeiro artigo da Lei do Inquilinato, que trata da locação não residencial, de forma cumulativa, ele tem que atender em total os pré-requisitos lá do artigo 51 e também do 71. Ele tem que cumprir rigorosamente na inicial, a instrução da inicial com esses documentos. Lembrando que tivemos uma alteração em 2009 em que ele tem que provar a atual idoneidade financeira do fiador. Gente, a atual idoneidade, eu tenho que apresentar rol de imóveis, certidões de ônus reais, ficha cadastral da atual situação, né? Provando, né, que está tendo uma renovação, além da declaração, né, de concordância. Se esse fiador é casado, vamos colocar no polo, né, os dois no contrato de locação fiadores e não esposa do fiador. Os dois, o casal, assinar como fiadores, né? E isso está presente também na ação que vamos ali apresentar nas garantias do artigo 71. Eu posso, como diz no artigo 72, o locador, né, contestar, entrar com uma exceção de retomada, né, ou porque vai utilizar para uso próprio o estabelecimento, ou para um de seus descendentes, aí nesse caso tem que comprovar a mercancia um ano que seja distinta do locatário, ou porque tem proposta de terceiros de melhores condições do locatário, e aí isso tem que ser devidamente comprovado, né, juntando aos autos, que é uma proposta muito melhor, ou que vai fazer obras, que vai aumentar, né, o valor patrimonial em 50%, ou seja, o pedido tem que ser justificado, para não correr risco de ali ter uma indenização. Então, a Lei do Inquilinato, ela foi muito feliz em estabelecer essas regras, né? Uma novidade em 91 é o efeito somente devolutivo, e não devolutivo e suspensivo, como era na Lei 6649/79. Isso dá direito ao quê? A uma execução provisória do despejo. Mesmo que o locatário apele para o tribunal, vamos imaginar ele sendo o réu, ele vai discutir, assim, até já fora do estabelecimento ou do imóvel, né, caso o locador peça, saindo a sentença, a que seja dado direito ao despejo provisório. Isso foi uma novidade fantástica da lei, né? Eu advoguei, já tive a oportunidade, né, já de advogar ainda na Lei 6649/79. Então, nós tínhamos ações de despejo, gente, falta de pagamento, que às vezes se arrastavam por mais 3, 4 anos, porque nós tínhamos efeito devolutivo e suspensivo. Hoje nós temos o efeito somente devolutivo e não suspensivo. E com isso, contribuiu para quê, Fátima? Para melhorar o mercado imobiliário, que isso, na época da década de 90, fez todo um diferencial, né? Então, esse reflexo, até hoje a gente sente, né, de forma positiva. Na verdade, hoje, com a mudança, nós temos como usar a mediação, né? Como eu utilizo a mediação no meu escritório, né? Os números de ações renovatórias, revisionais, diminuíram consideravelmente, porque fazemos dentro do escritório a majoração, um acordo ou para aumentar ou para diminuir o valor do aluguel. O locador quer mais que o seu imóvel esteja alugado, porque a pior coisa que tem hoje na locação não residencial, gente, é a dificuldade de alugar. É só olharmos os grandes centros urbanos,
né? Aqui no Brasil, nós sabemos que temos a dificuldade de alugar os contratos não residenciais. Então, isso fez com que se mudasse a cara, né, da forma de como conduzir uma locação não residencial. Então, com isso, eu termino aqui a parte de locação imobiliária, né, e recomendando sempre a vocês a leitura dessa Lei 8245 de 91, uma lei muito audaciosa, inovadora para o seu tempo e que continua hoje contribuindo muito para o mercado imobiliário. Até a próxima!